O vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. De manhã fomos até o versículo 8, agora vamos continuar a partir do versículo 9, pensando nesse tema orar com convicção. É uma continuação daquilo que nós meditamos hoje de manhã. E aí você vai reconhecer o texto. Está um pouquinho diferente do modo como nós oramos, porque eu estou usando aqui a versão atualizada, eu vou por aqui. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos à tradição e os estudiosos realmente apontam para Mateus como o escritor desse evangelho. Mateus foi uma testemunha bem perto de Cristo Jesus. O autor do evangelho, que inicia o Novo Testamento, ele o faz por causa do cânon bíblico, não é? Mas ele não foi o primeiro evangelho, ao que sabemos que Marcos chegou primeiro. Mas esse Mateus, ele também é chamado de Levi, lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27, e em Marcos, capítulo 2, versículo 14, nós identificamos aí a sua família através do seu pai, chamado Alfeu. Mateus, nós usamos hoje de manhã, vamos usar aqui novamente, era um coletor de impostos, então era um publicano, ele era conhecido e mal visto pelos judeus e pelos romanos, nós já vimos isso. Teve uma vida muito de humilhação, mas ao mesmo tempo de muito trabalho, e ele cobrava impostos ali em Cafarnaum, e os judeus rangiam os dentes, né, pela antipatia que tinham pelos publicanos, e os romanos olhavam, por outro lado, como desprezo, porque eram lacaios, eram serviçais que cobravam os impostos dos outros povos. Mateus foi chamado como discípulo de Jesus. Mateus, capítulo 9, versículo 9, capítulo 10, versículo 3, nos mostra o momento em que Jesus chama da coletoria. O homem está fazendo aquilo que sempre fez, mexendo com finanças, e Jesus, então, está chamando os discípulos, os primeiros discípulos, e chama o judeu coletor de impostos, chamado Mateus, que depois, trabalhado pelo Espírito Santo, voltou à sua memória tudo aquilo que aprendeu na caminhada de Jesus, e alguns aí que assistiram o filme Os Escolhidos, né? Tem o título aí em inglês, né? Então tiveram ali a figura de um Mateus autista, fazendo as anotações. Nós não sabemos, de alguma forma, aquilo foi criado ali para dar um certo movimento no seriado, não é? Mas o que nós sabemos é que Mateus escreveu o Evangelho. Se ele foi anotando, era um homem organizado, nós não sabemos. O fato é que no ano 50 depois de Cristo, esse Evangelho foi colocado nas mãos dos discípulos, daqueles que estavam sendo convertidos. E o objetivo principal era fazer com que o judeu acreditasse em Jesus, naquele que foi crucificado, aquele a quem Mateus seguia, que ele fosse reconhecido como o Messias. Por isso ele trabalha fazendo conexões do Velho Testamento com a vida de Jesus. Já no início, ele fala da realeza de Jesus, mostra ali a genealogia, ele coloca os magos na cena, que eram homens muito ricos, procurando um menino para adorá-lo como rei, o rei dos judeus. Então o povo que era de Deus não o reconheceu, e gente que não pertencia ao povo reconheceram a Jesus como Salvador. E é interessante, quando você olha aí em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, vai ver Jesus sendo batizado por João Batista. João Batista veio à frente, abrindo o cenário para Jesus, a voz do que clamava no deserto, dizendo: endireitai os caminhos. Vai vir aquele de quem eu não posso nem desatar as sandálias. Ele é o Messias, ele é o Rei dos Reis, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos esse registro em Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água,
E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa aqui foi a identificação de Jesus naquele momento. Nós temos o registro da Trindade nesse momento. O Pai ecoa a sua voz dos céus. O Espírito Santo está sobre o ministério do Deus Filho encarnado, que naquele momento, para cumprir a lei, estava sendo batizado, não tendo pecado, não sendo imperfeito, mas naquele momento ele abria a porta para o arrependimento e para que as vidas se entregassem a ele e o reconhecessem como Salvador. E esse Jesus é colocado como vitorioso, não com uma arma na mão, não levantando uma ideologia que pudesse fazer com que houvesse um grupo rebelde. Ele vem para cumprir a vontade do Pai. Mas um dos primeiros embates que Jesus teve com o diabo ocorreu no capítulo 4 de Mateus. Orou, jejuou durante 40 dias e 40 noites para enfrentar e derrotar o inimigo usando a palavra, uma vez que o inimigo tentava distorcer a palavra, como fez com Adão e Eva. Jesus sai vitorioso, ele começa a orar, ele começa a chamar os seus discípulos e cumprir a missão que ele recebeu do Pai e a missão que é passada à igreja desde então. Mateus capítulo 4, versículo 23, narra: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, Mateus vai contar a história de Jesus, os seus ensinos, os seus prodígios, os seus embates com a classe dos religiosos, os líderes principalmente, que viviam, como nós vimos de manhã e temos estudado, viviam a letra da lei, mas se esqueciam da essência. Então Jesus condenou a aparência que eles ostentavam diante dos homens, quando ele, Jesus, não contrariando a lei, veio viver a essência da lei. Então Jesus nos ensina algo extraordinário, não é a aparência, mas sim a essência que nos coloca diante de Deus como filhos e filhas. E é interessante que ele começa o Evangelho dizendo aquilo que está no Velho Testamento. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. E ele encerra lá no capítulo 28, a última partezinha do versículo 20, dizendo, narrando as palavras de Jesus: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, é o Emanuel. Ele estava com seus discípulos e está conosco hoje através da habitação do Espírito Santo. Então nós temos nos 3 capítulos de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Alguém chamou de um manifesto do rei. Ele estava assumindo o seu reinado, estava divulgando o reino de Deus, e nós temos aí a narração desse sermão que ocorreu ao pé do monte, onde Jesus ensina os princípios do seu reino. E hoje pela manhã nós meditamos em Mateus 6, que está inserido aí no Sermão do Monte. Meditamos em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, sobre esse tema, orar com convicção. E então nós aprendemos que a oração não é um ritual religioso. Jesus condenou a prática de fariseus e gentios, aqueles orando de uma forma hipócrita para se mostrar diante dos homens, esses aqui orando de uma forma acorrentados a uma religiosidade pagã, cultuando a outros deuses, querendo fazer da mesma forma a sua busca em Deus. Aprendemos também que a oração é vida de intimidade com Deus. Quando Jesus vai dizer, olha, para tudo, vai para o seu quarto, ele não está condenando a oração em público. Nós estamos conclamando aqui terça-feira a vigília, mas nós vemos Jesus orando sozinho, orando com seus discípulos, orando diante de alguns prodígios que ele ia operar, e de igual modo os apóstolos reunindo-se no templo, nas casas, continuam com a vida de oração. Então nós aprendemos que devemos orar de modo sincero e com toda a reverência. Devemos orar como necessitados que se arrependeram dos nossos pecados. Devemos orar humildemente, confiando e esperando totalmente em Deus. Então, agora à noite, nós vamos avançar um pouquinho mais. Saímos daquele texto que é o pano de fundo e vamos agora avançar em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, onde nós temos aí registrado a oração do Pai Nosso, ou como alguns chamam de oração dominical. E o texto paralelo a esse vai estar lá em Lucas capítulo 11, versículos 1 a 4. Os discípulos pediram, e Lucas registra isso. Então, os discípulos viam os discípulos de João Batista. João Batista era um mestre, era um profeta, tinha os seus discípulos, 2 deles passaram a seguir Jesus, porque ele diz, ele é o Cordeiro de Deus.
Então, eles viram os discípulos de João Batista orando e disseram: nós queremos orar também, nos ensine a orar. Mas nós olhamos que esse registro que encontramos na Bíblia e vamos ver um outro fator que influenciou muito a vida de oração dos discípulos. Eles eram testemunhas das orações de Jesus. Eu e o pessoal da mídia vamos passar rápido aqui, agora não sei como é que você vai acompanhar. Mas Jesus orou no seu batismo, Lucas capítulo 3, versículo 21, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também, Jesus, orando ele, o céu se abriu. Jesus orou num lugar solitário, Marcos capítulo 1, versículo 35, e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus orou no deserto, Lucas capítulo 5, versículo 16, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 discípulos, Lucas capítulo 6, versículo 12, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus orou antes do convite: vinde a mim, Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27, quando ele chama os cansados e sobrecarregados para aprenderem da humildade, da mansidão dele e carregarem realmente o jugo de Jesus, que é suave, o fardo que é leve. Jesus orou também quando ele tomou os pães nas mãos e os peixes e alimentou então 5.000 pessoas. E Jesus, em João capítulo 6, versículo 11, nós lemos: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Jesus orou depois da alimentação dos 5.000, Mateus capítulo 14, versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Jesus orou, a fonoaudióloga condena o pigarro, né? Jesus orou ensinando a oração dominical, como nós já vimos e vamos ver hoje, e o paralelo está em Lucas 11, 1 a 4. Jesus orou também na Cesareia de Filipe, capítulo 9 de Lucas, versículo 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Jesus orou antes da sua transfiguração, Lucas 9, versículos 28 a 29, e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Jesus orou pelos pequeninos, Mateus 19, 13, trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus orou antes de ressuscitar a Lázaro, capítulo 11 de João, versículos 41, 42. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus orou no templo, João 12, 27 e 28. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Jesus orou na instituição da Santa Ceia, Mateus 26, 26 e 27, e enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos. Jesus orou por Pedro, Lucas 22, 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus orou pelos discípulos, João 17, é a oração sacerdotal, quando ele levanta os olhos para o Pai e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Jesus orou no Getsemane, Mateus capítulo 26, versículos 36, 39, 42 e 44. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos, enquanto vou ali orar. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai,
meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus orou na cruz, Lucas 23, 34, e dizia: Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Jesus orou em Emaús, depois de ressuscitado, Lucas capítulo 24, versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Jesus orou, chamando Deus de Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. E ele se inclui, então, como o irmão mais velho, que é celebrado em Hebreus. Então, a tradição da igreja olha para Mateus e entende que esse registro da oração, que é feito de uma forma mais resumida em Lucas, é um modelo, é uma oração ensinada por Jesus como uma oração modelo. Nós não devemos fazer mecanicamente. Colocamos de vez em quando na nossa liturgia, mas desafiamos e orientamos a que se faça essa oração em casa, que seja ensinada para as crianças. Muitos de nós sabem a oração do Pai Nosso, sabem o credo, sabem algumas coisas dos nossos símbolos de fé, porque os recebemos na nossa infância dos nossos pais, e nós temos aqui um modelo no qual nós vamos meditar. Orar com convicção. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Veja comigo o versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus começa a oração, o presbítero ministrou ainda agora, ele chama de Pai Nosso. Jesus identifica-se como Deus na história, cumprindo as promessas, mas enquanto esteve aqui, encarnado em forma de servo, ele se relaciona com Deus como seu Pai. E nesse contexto aqui, Jesus está chamando o povo a se relacionar com Deus, chamando-o de Pai. Os judeus nem pronunciavam o nome de Deus. O nome Jeová não podia ser pronunciado. Jesus está levando a um novo tipo de relacionamento. Hoje nós cantamos Jeová, Jeová, Jeová. É uma forma de reverenciarmos sem perder o temor a Deus, mas Jesus nos aproxima. Ele é quem nos dá o espírito de clamarmos Abba, Pai, ou seja, Paizinho. Jesus se aproxima do povo através da sua encarnação para revelar a glória do Pai e nos mostra um Deus que não está distante, olhando a história da humanidade. É o Deus que é Pai. Assim como lá no Salmo 23, Davi diz: meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Não há nenhuma contradição, porque o Senhor, que é o pastor individual, aquele que nos pastoreia individualmente, é o nosso Pai, é o Deus que está presente em nossas vidas. Então ele diz: santificado seja o teu nome. E ainda agora aqui, o presbítero Luiz Carlos fez uma ministração sobre isso. Espero que você tenha prestado atenção. Nós só podemos ser santos, nós só podemos ser santificados por causa da santidade de Deus. E então ele nos ensina a orar reconhecendo essa santificação, a grandeza, os atributos, a santidade, a glória, tudo aquilo que Deus é. Então ele diz assim: na oração devemos reconhecer. Ele está orientando os seus discípulos. Como é que orava os discípulos de João Batista? Nós não sabemos, mas aqui Jesus está dizendo: reconheçam, proclamem a santidade de Deus. Aí veja o versículo 10, ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora aqui Jesus está orando, está nos ensinando os seus discípulos a orarem, ansiando pelo reino. Esses homens, durante um tempo, até Atos 2, quando recebem o Espírito Santo, embora seguissem a Jesus, ainda tinham algumas dúvidas, e eles estavam querendo, na verdade, ver Jesus implantar um reino material, um reino que tivesse uma capital, um reino que tivesse os servos servindo a um rei. E, na verdade, o Senhor Jesus está levando os seus discípulos a ansiarem pela implantação do reino dos céus. Ele pregava isso o tempo todo. Então, ele dizendo: orando, vocês vão dizer: olha, venha o teu reino, para que através da vinda do reino seja feita a tua vontade. É interessante que os discípulos estão aprendendo a orar com Jesus, porque ele estava domando, através do ensino, esse espírito ainda pecaminoso e rebelde, contrariado, faz chover fogo sobre a cidade, sobre a aldeia dos samaritanos. Uma vez pressionados, eles discutiam entre si.
Eles queriam saber as coisas a partir da sua própria vontade. E Jesus então ensina, olha, a vontade do Pai é que deve ser feita. Olhem desse modo. Procurem ansiar e buscar compreender qual é a vontade do Pai. E o apóstolo Paulo vai dizer que essa vontade é boa, agradável e perfeita. No versículo 11, ele nos ensina a clamarmos pelo nosso sustento. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão é conhecido mundialmente, sofrendo algumas variações. É o fruto do trigo, é resultado do trigo. A semente teve que morrer para poder nascer. E aí então ele sacia a fome física, mas Jesus é o pão que desceu dos céus. No entanto, esse Deus que salva, esse Deus que garante vida eterna, não deixa de cuidar dos detalhes da vida dos seus discípulos. Ele enviou-os, primeiro em número de 70, de 2 em 2, e orientou-os, não levem nada, vocês vão aprender a depender de Deus, o Pai. Então clamem, orem, intercedam junto à sua família, às suas famílias. Vocês precisam se alimentar. Deus vai cuidar desses detalhes em sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 12, um toque mais pesado no ensino da oração por parte de Jesus, porque ele diz, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdão das dívidas. Ele conta a parábola, onde o homem devia uma quantidade muito grande e é perdoado na sua dívida, mas quando encontra um outro que devia muito menos do que ele, passa a persegui-lo, porque ele não entende o peso do perdão. E a palavra de Deus nos diz que assim como o Pai nos perdoou, nós também devemos perdoar. Então é interessante que Jesus vai voltar única e exclusivamente sobre esse tema do perdão, depois que ele termina de ensinar a oração do Pai Nosso. Ele não reforça as outras áreas da oração, mas ele reforça a questão do perdão, dizendo nos versículos 14 e 15 de Mateus 6, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus reforça essa questão, Deus o perdoa. Então, discípulos, agradeçam o perdão de Deus, peçam o perdão de Deus, mas em contrapartida vocês vão dizer, olha, nós perdoamos os nossos devedores. E nós vemos isso na vida dos seus discípulos, perseguidos, mas pregando o Evangelho. Estevão foi o primeiro mártir, apedrejado por causa do nome de Jesus. E quando já estava prestes a morrer, repetiu as palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus dá uma conotação toda especial com relação a isso, porque a comunicação dos seus discípulos com Deus precisava ser de intimidade, de conhecimento bem presente, e a falta de confissão, a falta do pedir perdão e a falta da disposição de perdoar anula completamente o efeito da oração. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, o apóstolo vai trabalhar no relacionamento entre o marido e a mulher, e ele diz que quando o relacionamento está desequilibrado, pode impedir as orações de chegar até o trono de glória. E finalmente, aí no versículo 13, ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em algumas versões, esse final não aparece, porque nos manuscritos mais antigos eles não constavam, e então alguns entendem que Jesus disse realmente isso, e a tradição oral acrescentou depois de alguns anos, mas não valida em nada, não encontraria em nada daquilo que nós encontramos no Evangelho. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Se alguém disser que não tem pecado, está fazendo de Deus um mentiroso. Mas Deus não esconde na sua palavra a realidade da tentação. Então Jesus ensina os seus discípulos que foram muitas vezes tentados pelo diabo, tentados pelos homens. No encaminhar da história, nós vemos a pressão e a tentação maior era negar o nome de Jesus como Salvador. Os discípulos estão sendo preparados por Jesus. Livra-nos, Senhor, da tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca, precisam orar, precisam vigiar, para estarem realmente enfrentando a tentação com a arma da oração. Muitas vezes as religiões ensinavam e ainda ensinam
o enfrentamento ao pecado. Nós não enfrentamos o pecado porque nós não vamos vencê-lo nunca. Nós devemos crescer em santificação. Reconhecemos Deus que é todo santo, somos então invadidos pela santificação que vem da sua santidade, e a vida santificada então é que realmente vai vencer os pecados e as fraquezas, e ele então encerra a oração mais ou menos como começou, reconhecendo a Deus. E aqui ele termina glorificando ao Senhor, dizendo que a ele pertence todo o poder, que toda a honra, toda a glória deve ser dadas a ele. Irmãos, esta oração está inserida no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus então ensina os seus discípulos não a colocarem uma relação diante de si com os princípios e valores que ele ditou ali no sermão e procurarem se encaixar naquilo ali. É ao contrário, uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de oração, uma vida voltada para a palavra, vai reproduzir em nós aquelas características que são as características do próprio Jesus. É Jesus vivendo na vida dos seus discípulos, na vida da sua igreja, que vai nos levar não a cumprir aquelas coisas, não a percorrer por aqueles mandamentos, mas vivermos de uma forma dominados pela graça, não pela lei, não pela obrigação, mas aqueles discípulos seriam conhecidos como os que andaram com Jesus, aqueles que eram do caminho. Irmãos, quando nós olhamos para isso, continuando a meditação de hoje de manhã, expandindo um pouco mais, nós podemos aprender algumas coisas olhando para esse Pai. É o Pai nosso, aquele que nos conhece muito bem. E no nosso relacionamento humano, a não ser que seja um pai desequilibrado, a não ser que seja um pai com algum problema mental, ou seja, algum pai que não tenha o temor de Deus no coração. Mas essa palavra aqui eu creio que é mais dirigida a nós, crentes. Porque se o pai e a mãe são crentes, vão tratar com amor os seus filhos e vão ser amados por ele. Deus é colocado aqui na oração do Pai Nosso como nosso Pai. Nós herdamos a imagem e semelhança deste que nos criou e que cuida de nós. Então, em todas as culturas, nós encontramos esse tipo de relacionamento do genitor para com os seus filhos. Se encontramos é porque trazem em si as marcas da imagem e semelhança desse Deus que é Pai e que ama e que ouve as orações dos seus filhos. Nós vemos isto de forma bem clara nas palavras de Jesus em Lucas capítulo 11, versículos 11 e 12. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Nosso relacionamento com Deus, o nosso modo de orar a Deus é Pai Nosso. Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. Então, ore com convicção. Em primeiro lugar, orar não significa lembrar a Deus o que Ele precisa fazer em nossas vidas. Na nossa vida comum, no nosso dia a dia, os pais sabem que os filhos precisam de algumas coisas. Às vezes os pais estão privados, limitados, mas este Pai Celestial não tem limitação no seu estoque de bênçãos e benesses. Os ricos tesouros retidos por Deus não têm um valor material, é um valor espiritual, mas nos alcança também naquilo que nós precisamos. Nós não nos dirigimos a Deus, como erroneamente alguns fazem, para determinar, para dar ordem a Deus. Não precisamos lembrar a Deus o que Ele vai fazer. Ele vai fazer de acordo com a sua soberania, mas nós nos dirigimos a Ele, sabendo que é na onisciência, Ele conhecendo a cada um de nós, Ele penetra no fundo do nosso coração e sabe das nossas necessidades. Não vamos lembrar ao Senhor, vamos expor diante do Senhor as nossas lutas, mas em espírito de adoração e com espírito de gratidão. Em Lucas capítulo 11, versículo 13, o Senhor Jesus fala sobre isso, dizendo: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus se agrada em abençoar os seus filhos. O seu caderno de anotação de orações está sendo preenchido constantemente. Vimos hoje de manhã que quando nós não sabemos orar, o próprio Espírito Santo vai interceder por nós. Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Em João, no capítulo 24, versículos 23 a 24, Jesus ensina aquela mulher samaritana esse tipo de relacionamento. Fale com Deus, converse com Deus.
expõe a sua vida diante de Deus, mas sabendo que ele já sabe de todas essas coisas, mas ele busca um relacionamento espiritual. Ele é o Deus, é uma pessoa. Então Jesus diz em João capítulo 4, versículos 23 e 24: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Alguns de nós precisa mudar o seu modo de orar. É lógico que Deus conhece, mas nós precisamos conhecer a este Deus com quem nós falamos. Precisamos entender que Ele é o Rei, Ele é o soberano, Ele é o dono de todas as coisas. Chegamos diante dEle com os nossos pedidos, mas dependendo do movimento da sua soberana vontade. Não ore dizendo a Deus o que Ele precisa fazer. Em segundo lugar, ore com convicção, porque orar significa expressar a nossa dependência total de Deus. A diferença entre a oração do verdadeiro adorador e daquele que, como fariseu, é um falso adorador, está justamente no coração. Deus conhece o nosso coração. Então Ele sabe do teor das nossas orações, qual é a intenção. Eu já ouvi situações em que as pessoas estavam orando pela destruição do seu próximo. Há pouco tempo recebi aqui uma história em que um pastor estava trabalhando numa igreja e o pastor de outra igreja, enciumado pela situação, estava orando para que aquele ministério não fosse em frente. Há algum tempo atrás, ouvi uma crente dizendo que foi procurado por alguém para que desse 7 voltas no quarteirão onde uns irmãos moravam, pedindo a morte daqueles irmãos. Deus, o Todo-Poderoso, sabe que nós dependemos dEle, mas Ele sabe quando a oração está fluindo de um coração sincero. Lucas 18, 9 a 14, citei hoje de manhã, não vou voltar a outra vez a isso, mas você vai se lembrar que Jesus expôs a soberba do fariseu e a visão humilhada do publicano, e ele diz: aquele não desceu justificado, mas esse desceu justificado, porque expressando a sua total dependência do perdão de Deus, aquele homem foi alcançado pelo amor que perdoa. Então, cada dia, ao orar, não tenha nenhuma dúvida no seu coração, você está diante do soberano, Ele sabe, e Ele vai fazer para cumprir os seus propósitos. Vá para Ele. Mas saiba que a oração, ela não é regrada, e ela não é empacotada, ela não é limitada, mas nós precisamos entender que é uma conversa, é um diálogo com Deus Todo-Poderoso. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, o Senhor Jesus diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nós lutamos com isso o tempo todo. Fazer ou não fazer? Tomar uma certa atitude ou não. Precisamos expressar nossa dependência. Me lembro que o pastor Otoniel estava conosco um dia aqui, um tempo atrás, e havia alguma coisa para ser tratada, e eu disse: nós vamos fazer. Ele disse: reverendo, se o Senhor assim o permitir. Esse é o ensino de Tiago. Dependemos dele. Chegamos diante dele com o nosso pedido, a nossa oração: Senhor, está aqui, cura, restaura, resolva, Senhor, de acordo com a tua soberana vontade. Mas eu dependo totalmente do Senhor, não tenho bem nenhum que seja maior do que o Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Isso levou o salmista a escrever o Salmo 139, que eu chamo de Salmo da ressonância. Salmo 139 mostra a finitude do ser humano. E esse Deus eterno que nos conhece mesmo antes de nós nascermos. E ele diz, Salmo 139, nos primeiros 5 versículos: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Desse modo, as nossas necessidades são conhecidas diante de Deus por um coração que realmente depende dele, como um filhinho depende do pai. Na verdade, a expressão Abba Pai era dita pelas criancinhas pequenas, algumas que estavam começando a aprender a falar. Esse é o nosso relacionamento com Deus, é o nosso Pai.
o nosso paizinho querido, o nosso pai amado, a quem nós tratamos e procuramos nos relacionar com muito temor no coração, mas isso não significa ter medo, é um temor reverente, é reconhecendo o seu poder e a sua majestade. E é por isso que, mais uma vez, nós tocamos nesse assunto. Ore, diga a Deus, fale sobre as suas necessidades, mas não faça isso sem reconhecer a soberania. Adore, louve ao Senhor, exalte o seu nome, agradeça já por aquilo que você está orando, exercite a sua fé dessa forma e tenha certeza, Deus vai responder se está de acordo com a sua vontade. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, eu quero concluir com esse texto. É uma chamada de atenção. Irmãos, ninguém de nós está livre da ansiedade. A ansiedade, ela é nata. A criança já mostra ansiedade quando ela quer mamar, ela fica desesperada. O leite está ali, ou foi amamentada no seio da mãe, ou vai receber o leite que vai ser preparado. Sabe que vai receber o leite, mas há um desespero, a ansiedade. Esta ansiedade é que deve ser colocada diante de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos ter ansiedade, diz que nós não podemos andar em ansiedade. Novamente, nós vemos esse ensino em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos orar com propriedade, sabendo realmente que estamos falando com o Deus maravilhoso que é pessoal. E, ao mesmo tempo, é o Pai de uma grande família que se estende sobre toda a terra e que vai avançar pregando este evangelho. Mas você é alvo do seu amor, você é alvo do seu cuidado. Não ore de uma forma, relaxada. Não ore correndo, não ore, porque você tem que andar logo, porque vai fazer alguma coisa. Nós temos sido surpreendidos às vezes, quando estamos na devocional. Quero colocar isso diante de você. Você está na devocional, é um momento devocional. A sua vida deve ser devocional, mas é aquele momento que você separa para falar com Deus e o telefone toca. O que é que você faz? Alguém toca a campainha, ou o porteiro está chamando no interfone. Você está orando naquele momento, o que é que você faz? Irmãos, nós não podemos interromper a conversa com o Pai. Quando nós estamos tratando de alguns assuntos e alguém liga para nós, às vezes nós mandamos uma mensagem: estou ocupado agora, escreva ou grave e depois eu vejo isso. Mas não fazemos com Deus. O mundo pode esperar enquanto você está orando. Coloque-se de joelho diante de Deus para se mostrar em pé diante dos homens. Alguém já escreveu isso. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.